Olá pessoal, boa noite a todos, a todas. Obrigado pela presença de vocês em compartilhar conosco esse momento, a nossa live. Toda terça-feira nós temos a live da Hope e a mesma mensagem que foi ministrada domingo, nós vamos também aqui nessa noite meditar no mesmo tema, porém abordando textos diferentes. Então, no domingo, o Weber falou, o nosso tema do domingo e hoje é tempo de recomeçar. É um tema muito importante, tão atual como a Bíblia. Tempo de recomeçar. Lembrando, né, que o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Deus sempre está fazendo algo novo na vida de cada um de nós, na igreja. Deus é Deus de recomeços. Eu já falei lá na igreja algumas vezes, na Hope, que Deus nos deu a vida, porque Deus é eterno, mas nós marcamos o tempo, né? Dias, horas, meses, semanas, anos, décadas, e assim vai. Porque nós temos sempre a oportunidade de recomeçar. Então, tempo de recomeçar, não há um tempo específico para todo mundo, né? Mas cada pessoa, cada um de nós deve saber o tempo que nós devemos, ou se aquele é um tempo que nós devemos recomeçar. Eu acredito que a maioria das pessoas, muitas pessoas hoje precisam de uma mensagem como essa. Eu tenho certeza disso, porque senão Deus não colocaria em nossos corações esses temas, né? Porque no mês de abril, a Hope, nós estamos trabalhando com esse tema, recomeçar. E domingo passado foi o quarto domingo. E domingo que vem nós temos o último domingo, que será a última mensagem deste mês. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Ruth. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Se você começar lá da frente, lá de Gênesis e tal, é o 8º livro. Às vezes as pessoas têm dificuldade para achar, mas lembra sempre, o 8º livro é o livro de Ruth. E é um livro pequeno, né, mas muito importante, por isso está na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, no capítulo 2, eu vou ler no capítulo 2, se você quiser acompanhar, ou quiser só ouvir, vou ler do versículo 1 até o versículo 12, e depois nós vamos pensar aqui na vida de Ruth, Noemi, e por que essas mulheres recomeçaram, e como elas recomeçaram, e o final, né, o resultado de recomeçar quando é necessário. Então, Ruth, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó, tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, que era marido de Noemi, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava as espigas, né, após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores, o Senhor seja convosco. Responderam eles, o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça, ou descansando, né?
no lugar descansando. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e beba do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo uma estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Eu acredito que vocês devem já ter ouvido falar a respeito da história de Ruth, né? Ruth era moabita. Quando nós começamos a ler esse livro de Ruth, as palavras que nós vemos no começo desse livro são as seguintes: fome, morte e crise. E quando nós vamos lá no capítulo 4 e lemos o final do livro, uma parte da história de Ruth, o livro termina falando em nascimento, vida e bênção. Olha que diferença, né? Começa contando uma história, uma tragédia, e acaba contando bênçãos. Noemi era judia e ela foi para Moabe com o marido e os filhos. E lá morreu o marido de Noemi. E ficaram os filhos. Os filhos se casaram, Malom e Quilion. Casaram com Orfa e casaram com Ruth. Os filhos de Noemi morreram, né? Então ficaram 3 viúvas sozinhas. Ficaram Noemi, Orfa e Ruth. Olha só, 3 mulheres sozinhas e 3 viúvas. E a Bíblia nos fala que Noemi ouviu falar que havia melhorado a situação em Belém. Então ela falou: eu vou voltar para Belém. Então nós vemos que Noemi já pensou em recomeçar a sua vida, não naquele lugar que ela estava, em Moabe, mas em Belém. Ela sugeriu para suas noras, Orfa e Ruth, que elas voltassem para os seus pais. Olha, eu não tenho o que fazer por vocês, eu não tenho como ajudar vocês. Então, Orfa decidiu, né, voltar para os seus pais e continuar em Moabe, na terra deles. Ruth, ao contrário, ela insistiu que voltaria com Noemi. Ela não quis ficar sozinha. Ela não quis deixar sozinha Noemi, que era uma senhora de idade. E ela colocou no seu coração que ela deveria recomeçar a vida dela. Era o tempo de recomeçar a vida dela. Mas não recomeçar a vida dela aonde ela perdeu o marido, aonde ela sofreu, mas em outro lugar, em outra terra, com outros povos, com outro povo. Então ela insistiu e foi com Noemi para Belém. E quando elas chegaram em Belém, as pessoas viram e reconheceram Noemi. Mas Noemi, com todas as lutas que ela passou, com a perda do marido, né? Vamos entender, né? Nós somos seres humanos, né? Ela perdeu o marido e perdeu 2 filhos. Uma tragédia. Então Noemi, que o nome significa doce, agradável, graciosa, ela não aceitava nem o nome dela. Nem o nome que ela tinha ela aceitava, porque ela não se via mais como uma mulher doce, como uma mulher amável e graciosa. Ela só tinha um nome, mas não correspondia ao que ela sentia. Então ela falou: não me chames mais Noemi, me chames Mara, porque Mara significa amargura. Então Noemi
estava buscando recomeçar a vida, mas ela não conseguia, porque ela não conseguia se livrar da amargura. Ao contrário de Ruth, nós vemos uma diferença muito grande. Uma jovem que perdeu o marido, ficou viúva, e o que basta fazer na vida? O que ela tinha que fazer a não ser recomeçar? Ela precisava recomeçar a vida dela. Ela perdeu o marido. O que ela vai fazer? Então, eu quero compartilhar com você aqui, na decisão de Ruth, de recomeçar, ela entendeu que aquele era o momento de recomeçar. Então, eu quero pensar com você aqui 3 pontos sobre a atitude de Ruth no tempo de recomeçar. E eu acredito que você possa estar precisando ouvir essa palavra nessa noite. Talvez você perdeu o emprego, perdeu, sei lá, o namoro, o namorado, né? O noivo, o marido, a esposa. Talvez você está enfrentando alguma crise muito grande, perdeu um ente querido. Por exemplo, né? Eu, quando perdi meu pai, foi uma dificuldade muito grande para mim, muito grande. Eu amava ao extremo meu pai. Então, quanto mais a gente ama, maior é o sofrimento, né? Então, eu fiquei muito ruim, mas eu precisava recomeçar, porque eu já tinha esposa e já tinha 2 filhos naquela época, né? Eu tinha um filho e minha esposa estava grávida do segundo. Então, eu não poderia parar. Eu tinha que recomeçar minha vida, né, sem o meu pai. E isso faz parte da vida. A diferença das crises, das perdas, é como você vai enfrentá-las, né? E como você vai recomeçar quando você perdeu algo tão importante na sua vida. Então, eu quero aqui, porque o nosso tempo é tão curto, né? Eu quero compartilhar com vocês 3 atitudes aqui que Ruth mostra para nós, como a vida dela terminou, como o livro de Ruth termina falando de nascimento, falando de vida e falando de bênção. Ela que estava vendo a morte, a crise, a fome, ela encerra a sua vida totalmente diferente. Então, primeiro, é preciso ter humildade. É preciso ter humildade, queridos. Há momentos na vida que é preciso ter humildade, como Ruth teve, para deixar para trás o que Noemi não conseguia, Ruth conseguiu. Deixar para trás a dor, deixar para trás o ressentimento e olhar para frente. É necessário humildade para isso. É necessário humildade para mudar. A gente vê muitas pessoas, né? Eu não vou mudar de cidade. Às vezes precisa mudar de cidade. Eu não vou mudar de igreja. Às vezes é preciso mudar de igreja. Eu não vou mudar, né, de escola, de faculdade. Às vezes é preciso mudar. Às vezes é preciso recomeçar. Então, é preciso humildade para reconhecer que precisa de uma mudança na vida. E que essa mudança é recomeçar a vida, né? Então, é preciso humildade para deixar para trás a dor, deixar nas mãos do Senhor, deixar o ressentimento, a amargura, deixar tudo para trás. O que aconteceu vai ter que ficar para trás. Você nunca vai recomeçar bem se você for carregar as dores do passado. É o que Noemi estava fazendo. Não me chame Noemi. Não me chame de mulher doce, de mulher agradável, de mulher amável. Eu não sou. Ela fala, eu sou uma mulher amargurada. Meu Deus do céu. Como é que vai recomeçar dessa maneira? Ninguém recomeça. Não há fruto bom de quem vive em amargura. Então, primeiro, Noemi teve humildade para tomar decisão. A decisão de deixar para trás o que aconteceu. Segundo, é preciso ter coragem. Recomeçar, é preciso ter coragem para recomeçar. Muitas pessoas não conseguem.
como pastor, há um certo tempo, aliás, ontem, dia 24 de abril, eu fiz 19 anos de pastor, do pastorado. Então, em 19 anos, eu já vi pessoas recomeçando e serem muito abençoadas. E já vi pessoas que não quiseram recomeçar a vida. Pessoas que enfrentaram divórcios terríveis, pessoas que perderam filhos, crianças, perderam pais, e tantas tragédias, né? E pessoas não tiveram coragem de recomeçar. Homens não tiveram coragem de recomeçar. Mulheres não tiveram coragem de recomeçar. Então, Noemi teve, a primeira atitude foi humildade. Segundo foi, ela teve coragem. Coragem para quê? Para enfrentar os desafios. Porque recomeçar, vai trazer muitos desafios. O texto que nós lemos mostra que Ruth teve que trabalhar. Talvez que quando ela era casada, provavelmente, uma mulher judia que fosse casada, ela não deveria trabalhar, o marido que ia sustentar. Então ela perdeu o marido. Então Ruth foi trabalhar. Ela foi colher espiga de milho que caía das pessoas, que as pessoas iam colher na plantação, e às vezes caía 1 ou 2 espigas e ficava para trás. Então ela estava numa atitude daquela mulher bem pobre que estava pegando o que estava sobrando. Mas de qualquer forma ela foi trabalhar. Era um trabalho até meio humilhante, ainda mais uma mulher, mas ela foi. Então, para recomeçar, às vezes precisa ter coragem. Coragem de enfrentar os desafios que vai vir pela frente. E virão muitos desafios pela frente. Porque recomeçar é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Recomeçar um casamento, depois que houve alguma tragédia, recomeçar é difícil. Mas eu tenho certeza, e eu posso dizer isso para você, vale a pena. Vale a pena deixar para trás a amargura, o ressentimento, a tristeza, os questionamentos. Noemi questionava Deus. Essa é a mão de Deus na minha vida. Como dizendo, a mão de Deus está pesando sobre a minha vida. Não, às vezes acontece. As pessoas morrem, as pessoas perdem o emprego, as pessoas ficam doentes. Então Deus não vai nos livrar de todos os ocorridos dessa vida, nós precisamos aprender a lidar com as situações. Então Noemi, em dado momento, ela até questionava Deus por aquilo que ela estava passando. E Ruth, ao contrário disso, estava aceitando humildemente aquela situação e trabalhando com coragem para recomeçar a sua vida. E terceiro, às vezes a pessoa pode falar, não, isso aqui teria que vir primeiro. Não, eu coloquei em último. É preciso ter fé. E Ruth mostra fé. Lembra no texto, há um texto aqui, no capítulo 1, versículo 17, ela diz para Noemi, né, Ruth, né? No versículo 16, né? O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth se converteu ao Deus de Israel. Então ela mostrou fé. Mas primeiro ela mostrou humildade, ela mostrou coragem. E agora ela mostra fé. Eu creio no seu Deus, Noemi. E a Bíblia nos mostra isso na trajetória da vida de Ruth. Então, ela mostrou fé, ela precisou ter fé para crer nas promessas de Deus, nas promessas divinas. Então, para recomeçar, nós precisamos ter fé. Fé naquilo que Deus vai fazer no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Como Deus vai reconstruir a nossa vida. O que Deus vai fazer. As pessoas que Deus vai usar para me abençoar. As pessoas que Deus vai colocar na minha frente. A igreja que Deus vai colocar diante de mim. O novo trabalho, a nova escola. E nós vemos, né, que Noemi foi trabalhar no campo de Boaz, que era parente de Elimeleque, que era esposo de Noemi.
e logo era sogro da Ruth, né? Elimeleque era sogro de Ruth. Então, no final, Deus preparou Boaz para Ruth. Se ela não tivesse recomeçado a sua vida, ela nunca ia encontrar um Boaz. Mas ela teve humildade, coragem e fé para recomeçar a vida dela. E ela encontrou Boaz. E Boaz era um homem sozinho, que encontrou uma jovem viúva. Por fim, todas as promessas que havia para Ruth se cumpriu quando Boaz a conheceu e por fim Boaz casou com ela. Casando-se com Boaz, Ruth teve um filho. Esse filho veio a se chamar Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi. Então Obed foi avô de Davi. Ruth é tataravó de Davi. Uma mulher que ousou recomeçar a sua vida confiando em Deus. Deus a colocou na linhagem de Jesus Cristo. Presta atenção. Deus a colocou na linhagem de Jesus Cristo. Pense muito bem em recomeçar. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com a tua vida. Onde Deus pode te levar. Como Deus pode te honrar. Como Deus pode trazer para você uma vida muito, muito melhor do que você podia imaginar. Então Ruth casou-se com Boaz, porque ela foi humilde para deixar para trás o que aconteceu. Ela foi corajosa para enfrentar os novos desafios desconhecidos. E ela teve fé para crer no Deus maravilhoso, na providência divina. Então, eu quero dizer para você, porque eu acredito que esta palavra pode falar muito com você, que não importa, ou quer dizer, é claro que importa porque você está, obviamente, nós sofremos quando nós perdemos alguma coisa importante na nossa vida, mas eu quero dizer para você que ainda há vida depois das perdas. Deus pode te surpreender, como nos mostra aqui no livro de Ruth. Uma moabita que jamais entraria para a história do povo de Israel, jamais estaria na Bíblia, jamais pensaria que seria bisavó de Davi, do rei Davi, e ela estaria na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero te dizer nessa noite, né? Se você precisa recomeçar, lembre disso. Tenha humildade. Para recomeçar, precisa ser humilde. Às vezes nós precisamos de humildade. Baixar a cabeça, né, para aquilo que passou. Ter humildade para deixar para trás. Ter coragem para enfrentar os novos desafios. E, por fim, ter fé para o que Deus pode fazer em sua vida. Amém? Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco nessa noite. Que Deus te abençoe ricamente. Quero fazer uma oração por você. Quero pedir a Deus pela sua vida, pelo seu recomeço. E eu tenho certeza que você será surpreendido com o que Deus pode fazer. Eu poderia, da minha vida, te contar vários testemunhos da minha própria vida, de tantas as vezes que eu tive que recomeçar em determinada área da minha vida. E não foi fácil, mas o resultado hoje eu digo que valeu a pena. Então, quero orar por você. Pai eterno, obrigado, Senhor, por nós termos em mãos a Tua palavra. E a Tua palavra é a verdade. Obrigado por ter escrito essa história na vida de Ruth. Por ter, ó Deus, honrado aquela mulher ao tomar a decisão de recomeçar a sua vida depois de tanta tragédia.
O Senhor viu naquela mulher humildade, coragem e fé. E a tua palavra diz que o Senhor a abençoou grandemente, principalmente por colocá-la na linhagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu rogo, Senhor, a Ti, para que da mesma maneira, de forma maravilhosa e poderosa, o Senhor abençoe aquelas pessoas, ó Deus, que precisam recomeçar de alguma maneira, em alguma área da sua vida, que o Senhor abençoe maravilhosamente, sustente, dê vigor, dê força e acrescente fé na vida dessa pessoa, para que ela tenha sucesso tal qual Ruth teve. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado a todos. Só queria lembrar que domingo, às 19 horas, é o nosso encontro, nossa reunião na Hope. A Hope está ali no Ipiranga, na Avenida Santa Cruz, 2105. E eu convido você para estar conosco lá, para esse culto no domingo. Tá bom? Que Deus te abençoe e que seja uma continuidade de semana abençoada em nome de Jesus. Até mais. Tchau.